Chamado à adoração. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que do Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida pras alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo manso e suave, Jesus convidando, chama por ti, por mim. Eis que Ele a porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por
Convite à confissão. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Recebei a boa nova. A misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Em Jesus Cristo somos perdoados. Amém. Louvor e adoração. Ao Deus que nos ama e nos perdoa, ao Deus que nos une por meio de seu Filho Jesus Cristo, louvemos de coração. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado.
Oração por iluminação. Todos. Senhor, nosso Deus, suplicamos que neste momento de reflexão nas Sagradas Escrituras, Tu derrames sobre nós o Teu Espírito para que, sendo ensinados por Ti, possamos receber a Tua Palavra, que nos dá vida e nos anima na caminhada de servos do Senhor. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 29, versículos 15 a 28. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: Não está certo você trabalhar de graça para mim só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Léia e a mais moça, Raquel. Léia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: Trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: Eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho. Fique aqui comigo. Assim, Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: Dê-me a minha mulher. O tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas, naquela noite, Labão pegou Léia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Léia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Léia. Por isso, foi reclamar com Labão. Ele disse: Por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o Senhor me enganou? Labão respondeu: Aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou. E quando terminou a semana de festas do casamento de Léia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Leitura do Novo Testamento. Mateus capítulo 13, versículos 31 a 33 e 44 a 52. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos, também será assim.
Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Convido os irmãos para a leitura do texto da nossa reflexão de hoje, que está em Romanos capítulo 8, versículos 26 a 39. O texto diz assim: Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza,
pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Este texto do apóstolo Paulo, que faz parte da sua carta aos Romanos, apresenta alguns aspectos muito importantes para a vida daqueles que são seguidores de Jesus Cristo. O trecho que nós lemos começa com a afirmação de Paulo de que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, intercede em nosso favor. E intercede em nosso favor por causa da nossa fraqueza, ou por não orar, ou quando oramos pedindo aquilo que não devíamos pedir. E por que é que Deus faz isso por meio do seu Espírito para os seus seguidores, para os seguidores de Jesus Cristo? Nós encontramos a resposta para isso no versículo 27, que afirma que Deus vê dentro do coração. Ele sabe quais são as nossas motivações e então compara essas motivações com aquilo que o Espírito intercede em nosso favor e que está sempre em sintonia com a vontade de Deus, e portanto Ele nos socorre, fazendo com que a intercessão do seu Espírito possa se adaptar à vontade que Ele já tem para nós, sabendo aquilo que nós temos dentro do nosso coração. E como Deus está no comando de todas as coisas, encontramos a afirmação de que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Não são apenas as coisas que queremos nas nossas orações, muitas vezes sem sentido. E aqui é preciso nós entendermos
que a realidade humana é a experiência de todas as pessoas, mesmo daqueles que já creem. Essa realidade humana que nós encontramos explicada por Paulo lá no capítulo 6 e depois no 7º, quando ele fala que a realidade humana nos afasta de Deus por sua condição de pecado, mas essa realidade humana foi transformada com a vinda de Jesus Cristo e então nós somos libertos do poder do pecado por conta da liberdade que recebemos em Cristo Jesus, e você vai encontrar isso na primeira parte desse capítulo 8º de Romanos. Então, por conta dessa realidade humana, que é a experiência de todos, inclusive daqueles que creem, nós temos a necessidade de compreender que todas as coisas são orientadas por Deus. Ele está no comando de tudo, e todas as coisas, tanto as boas como as que não parecem tão boas, também são para o bem daqueles que amam a Deus. E qual seria o objetivo de Deus com isso? Versículo 29 nos explica: o plano é nos tornar mais semelhantes a Cristo. Jesus enfrentou todas as coisas em obediência, e nós devemos enfrentar tudo da mesma maneira. O objetivo, portanto, o plano de Deus, portanto, é nos tornar mais semelhantes a Cristo. E por causa do seu plano, deste plano, é que Deus, nos diz o versículo 30, nos chamou, nos aceitou e repartiu a sua glória conosco. Isso é um grande privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Fomos chamados, fomos aceitos por Deus, Ele repartiu a sua glória conosco, o que significa nós passamos a fazer parte da comunhão com Deus, e isso é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade, porque agora temos comunhão com Ele, e porque temos comunhão com Ele, não podemos perder de vista a ideia de que estamos caminhando ao seu lado para sermos aqueles que cumprem o seu plano de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Esse é o seu plano desde o início. E não se esqueça, versículo 31, se Deus está conosco, nós podemos vencer como Cristo venceu. Não se trata aqui de ausência de dificuldade, não se trata aqui de uma vida só de vitórias, mas se trata de vitória em toda e qualquer situação. O próprio apóstolo Paulo usa uma expressão semelhante numa outra carta, quando ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na época boa quanto na época difícil, tanto na fartura como na escassez. Ele aprendeu que a vitória está no fato de estarmos em comunhão com Deus e de estarmos com Ele e dele estar conosco o tempo todo. Portanto, versículo 32, a nossa vitória é possível por causa da vinda de Cristo. Ele, Jesus Cristo, fez aquilo que nós devíamos fazer. E aqui é importante nós entendermos que Ele nos dará todas as coisas necessárias e não somente as coisas boas. E quando eu digo somente as coisas necessárias ou todas as coisas necessárias e não somente as coisas boas, estou me referindo principalmente àquelas coisas que nós pedimos a Deus, que nós vimos lá no versículo 26, e que o Espírito intercede por nós quando pedimos o que não devemos. Ele nos dá aquilo que de fato é necessário, não só as coisas boas, e às vezes pedimos coisas que julgamos ser boas, mas não são, e por isso Ele nos dá aquilo que é realmente necessário para a nossa vida se transformar cada vez mais numa vida parecida com a de Jesus Cristo. O problema é que às vezes não parecemos estar vencendo. E a solução de Deus para isso é, versículo 33, quem nos acusará?
Quem pode acusar aquele que às vezes parece não estar vencendo? Ninguém tem autoridade para isso, nem mesmo o que nós poderíamos chamar da religiosidade moralista do nosso tempo. O que Cristo nos traz é a liberdade da culpa, e esse é o maior presente de Deus para aqueles que são seguidores de Jesus Cristo. A liberdade da culpa. Isso significa, nós, vez por outra, vamos parecer não estar sendo vencedores, e às vezes até parecemos estar perdendo, mas não há mais acusação contra nós. É isso que nós encontramos no versículo 34. Portanto, não há nem acusação, nem condenação, e não há mais, porque a ressurreição de Cristo nos alcançou e nos salvou. A consequência prática da liberdade e da culpa, que nós encontramos aí no versículo 33, é que nenhuma situação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essas situações são aquelas que trabalham para o nosso bem, como vimos em versículos anteriores. Portanto, versículos 37 a 39 afirmam categoricamente: em Cristo somos mais do que vencedores, porque tudo está sob o poder de Deus. Portanto, nem vida, nem morte, nem anjos, nem poderes, nem autoridades, nem o presente, nem o futuro, nem o céu e nem as coisas do céu, nem a terra e nem as coisas da terra são capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a afirmação de Paulo que deve nos consolar e que deve nos fazer ter consciência de que o plano de Deus é que nós tenhamos essa vitória, cada vez nos tornando mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo, sabendo que esse é o seu objetivo para a nossa vida e sabendo que em Cristo, que venceu todas as coisas e que proporciona para nós também todas as coisas necessárias, nós também seremos sempre mais do que vencedores. E nada, ninguém, nenhum poder, nem do tempo passado, nem do tempo presente e nem no futuro pode nos separar desse amor que nos dá a garantia da vida eterna. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e que nós possamos a cada dia nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo, conscientes de que nele somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Declaração de fé. Todos. Creio em Deus, o Pai, que me criou e criou o mundo. Creio em Deus, o Filho, que me redime e redime todas as pessoas. Creio em Deus, o Espírito Santo, que me santifica e santifica a todos os eleitos de Deus. Recebei a bênção. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento,
guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade augusta, excelsa, una e santíssima, esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.